Uma das definições da programação neurolinguística é a arte da excelência humana, como nós podemos estruturar os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos para ter resultados na vida profissional, na vida afetiva, amorosa, na vida financeira, na área da saúde, como você pode mudar comportamentos, emoções, como consequência de uma mudança estrutural. Então a PNL é o estudo da experiência subjetiva humana. Ela busca entender como a mente aprende, como ela capta informações via sentidos, como ela acomoda isso no inconsciente e como essa acomodação, essa estrutura fica gerando comportamentos repetitivos, emoções repetitivas. E o que é melhor? É um estudo de como nós podemos fazer intervenções, intervir nessa estrutura, de modo a ter respostas emocionais e comportamentais rápidas, de modo a ter mudanças, como ter mudança de maneira eficiente e significativa. A arte da excelência humana, desenvolvida a partir de 1972, hein? Eu nasci no ano que a PNL nasceu, ela já não é tão novinha assim, né? Estamos fazendo 50 anos, né? O início da pesquisa. É claro que a PNL está em desenvolvimento até hoje. Aliás, os criadores da PNL, os 3 principais fundadores da PNL, estão vivos e produtivos, que são Richard Bandler, John Grinder, com quem eu estudei, e também Frank Pusely, que são os 3 ali fundadores do comecinho. Logo depois, muita gente participou. Então, fundada em 1972, dentro da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Então, a essência da programação neurolinguística é a modelagem da excelência. Então, estudo de como nós podemos rapidamente identificar aquilo que a pessoa faz, como ela faz, qual é a estrutura que está por baixo, que faz com que ela tenha resultados fenomenais. Esse é o estudo da PNL, é nisso que ela se interessa. E aí, como é que ela surgiu? Dentro da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, Richard Bandler, que era um matemático, apaixonado por computação, e que na época estava estudando psicologia, era o segundo curso dele, ele ficou intrigado. Por que às vezes dava certo um processo terapêutico e por que às vezes não dava? Por que algumas pessoas alguns terapeutas demoravam anos para conseguir resultado com um paciente, enquanto outros profissionais às vezes eram mais rápidos? Porque às vezes era rápido, às vezes era demorado. E aí eles se interessaram em descobrir quem eram os grandes gênios que tinham resultado sempre. Na verdade, John Grinder teve acesso aos materiais de um desses grandes gênios, né? Durante uma época ele filmava, ele participou ali trabalhando como filmador de eventos terapêuticos e ele teve acesso a muitos materiais do Frank Pusely, o criador da Gestalt terapia, e ele pôde assistir o Pusely em ação e estudar a essência do trabalho do Pusely, e ele modelou, e ele conseguiu aquilo que nenhum aluno conseguia. Os alunos do Pusely que tentavam e não conseguiam ter o mesmo resultado que ele, né? Pusely tinha um processo absurdo, que ele fazia mudanças das pessoas na frente de todo mundo. Para a época isso era um absurdo, né? Hoje, você que me acompanha, me vê fazendo isso no Instagram, não é? No Instagram, lá eu trabalho as pessoas e gero mudanças ali em questão de meia horinha, 40 minutos. Hoje, isso está disponível para uma pessoa no nível como eu atuo, graças à modelagem desses gênios. O Frank Pusely foi uma das modelagens primordiais ali, né? Ou seja, foi modelado Frank Pusely, foi modelada Virginia Satir, que era uma terapeuta sistêmica, e também foi modelado na época Milton Erickson, pai da hipnose moderna, hipnose ericksoniana. Então, da modelagem desses 3 grandes gênios, surge a programação neurolinguística. Os pesquisadores, na época, um linguista genial e um matemático psicólogo, ambos assistiram durante meses a sessões ali dos atendimentos da Virginia Satir, as sessões nos atendimentos do Milton Erickson, e desses atendimentos eles foram codificando, descobrindo qual era o passo a passo da excelência. Como era possível programar qualquer crença? Como era possível vencer a resistência? Com que estratégias se vencia a resistência? Então eles descobriram, por exemplo, que esses grandes gênios, ao invés de bater de frente, eles acolhiam a resistência e se conectavam com ela e trabalhavam essa resistência de uma maneira elegante, de uma maneira amigável. Então eram grandes gênios da mudança que tinham estilos diferentes, no entanto, estratégias semelhantes. Da modelagem desses grandes gênios surge a programação neurolinguística. E esse nome veio por quê? Ele veio quando eles precisaram dar um nome para essa descoberta, né? O Bandler e o Grinder, e eles passaram então um final de semana nas montanhas, estudando e tomando vinho, e aí chegaram nesse nome, programação neurolinguística.
neurolinguística. A neurolinguística é justamente separar o linguística e a programação. Então, a programação é o passo a passo mental que dispara o próximo passo, que dispara o próximo passo. É o passo a passo que faz com que a pessoa se repita naqueles padrões limitantes, repetitivos e negativos. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em falar em público, ela tem um passo a passo. A pessoa que tem dificuldade de ouvir críticas, ela tem um passo a passo que sempre se repete, por isso ela sempre tem a mesma dificuldade. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de ouvir críticas, quando ela vai passar por uma crítica, ali no momento da crítica, muitas vezes ela paralisa, ela entende aquilo como uma humilhação, uma agressão, então ela se paralisa. Ou, naquele momento da crítica, a pessoa entende aquilo como uma violência, então ela reage, não é? Então ela tem uma resposta animal de lutar ou fugir. Já pessoas que lidam bem com críticas, todo mundo que lida bem com crítica tem uma outra estratégia mental. A estratégia é a seguinte: quando ela vai ser criticada, ela se dissocia, é como se ela se olhasse de fora e ela busca entender o conteúdo da crítica, mesmo estando impactada emocionalmente, porque a forma como a crítica vem pode ser pesada. A pessoa que ouve bem crítica, ela se desconecta dos sentimentos e ela busca entender o que a pessoa que está criticando quer dizer. Então ela faz perguntas. Ela faz perguntas para entender melhor, ela quer entender o que a pessoa está querendo dizer, aí ela consegue compreender, comparar com aquilo que ela já tem de informação e aí ela toma uma decisão. Se ela pede desculpas, se ela diz que vai fazer de uma maneira diferente da próxima vez e agradece, se ela explica melhor a situação e mostra pontos cegos que a outra pessoa não tinha percebido, fala, olha, não é bem assim, explica algumas coisas que a outra pessoa não conhece de informação, ou ela diz, poxa, eu discordo por isso, por aquilo e por aquilo. Quer dizer, então, a pessoa que lida bem com críticas, não é que ela baixa a cabecinha para a crítica, ela ouve o conteúdo da crítica, pode discernir sobre aquilo e aí toma uma decisão do que fazer, uma decisão racional, uma decisão coerente. Então, é assim a estratégia de uma pessoa que lida bem com críticas. Então, é um passo a passo mental. A pessoa que protela, quando ela pensa na tarefa, vem a imagem da tarefa, vem a imagem dela executando a tarefa chata, aí vem uma sensação desconfortável, e aí ela fala, deixa para depois. Então, existe um passo a passo mental. A pessoa que faz com antecedência, o antecipador, quando ele pensa naquilo que ele precisa fazer, ele já vê o resultado. E ao ver o resultado, ele tem uma sensação boa, já se imaginando lá, livre da tarefa, por exemplo, e aí essa sensação lhe toma para executar a tarefa. Você percebe que as pessoas são programáveis e previsíveis? Um bom observador pode aprender o seu passo a passo. E o que é o neuro? O neuro, imagens, sons e sensações. Sensações, estados emocionais, neurologia. O neuro tem a ver aí com o sistema nervoso humano que opera, levando e trazendo informações com base naquilo que você vê, ouve e sente. Então, no caso, por exemplo, da pessoa que, quando ela vai ser criticada, ela já reage. Quando ela vai ser criticada, ela ouve a crítica, já dispara um estado limitante, ela já tem acesso a uma imagem de agressão do passado, de quando ela foi agredida, ela nem tem consciência disso, ela tem uma reação emocional inadequada, de agressividade, e ela entra no embate, por exemplo, ou ela trava. Então, existe um passo a passo cognitivo com imagens, sons e sensações.